Saudações a todos, aqui é o Gapso e esse é o episódio piloto do novo projeto do HGS Anime. E aqui a gente vai procurar conversar sobre anime, mangá e arte japonesa em geral, junto com a equipe da redação da HGS e, de vez em outra, um convidado também, quem sabe. Então aqui comigo tá o Léo Medeiros. Opa! O Nick. E aí, pessoal? E não menos importante, mas o Endo também. Opa! E esse primeiro episódio é pra gente falar principalmente sobre todos os animes populares que saíram com a temporada de janeiro/inverno de 2021. Junto desse programa também estamos soltando um post complementar que a gente está listando os animes, os que a gente achou bom e os que a gente comentou aqui, para servir mesmo como complemento, uma vez que aqui a gente vai passar rapidamente sobre cada um dessas séries, visto que o tempo é curto para muita série, e no final vamos deixar algumas recomendações a mais. Não se esqueçam de deixar o feedback de vocês, que é de extrema importância, principalmente porque a gente está começando agora, então a gente precisa saber o que ficou bom, o que não ficou, o que a gente pode melhorar ou modificar, além, é claro, das sugestões para próximas pautas que a gente pode trazer aqui para vocês nos futuros programas. A gente pode começar por qual? Mushoku Tensei. O Mushoku Tensei é aquele isekai do garoto que na verdade é um homem que tá dentro de casa recluso e é degenerado. E é degenerado, é muito bom. Essa é uma boa sinopse. Esse é o plot, ele é degenerado e ele renasce e tem a sua vida do zero como uma criança, como um bebê, então uma criança, só que na verdade ele não é uma criança porque ele tem consciência de um adulto. Então aí fica a questão se tudo que acontece é pedofilia ou não, inclusive. Ok, posso começar? Vai em frente. Eu tenho que realmente dizer que provavelmente talvez seja uma opinião impopular ou não, eu não sei, mas a minha experiência assistindo Mushoku foi definitivamente uma das piores que eu tive esse ano. Eu não estava esperando muita coisa dele, visto realmente toda a polêmica que teve com a exibição e os comentários um tanto infelizes que o próprio autor fez quando ele veio a público comentar sobre a repercussão no Ocidente. Eu esperaria que realmente eu só estaria vendo mais algum isekai genérico, padrão, que nós iríamos esquecer depois de 4 meses. Uhum. Mas a minha experiência foi algo bem pior. Eu tenho que admitir que ele realmente conseguiu superar todas as minhas expectativas da pior maneira possível, pois Mushoku não é apenas isso. Ele tem definitivamente muitas coisas para dissecar que são bem complicadas. Eu creio que o primeiro ponto, o pontapé inicial para essa discussão é o quanto que eu não entendo como que os fãs da obra consideram o anime uma obra de redenção. Tipo, várias pessoas vieram para mim e falaram assim, não, acredite que ele é um personagem desprezível, mas conforme ele avançar, ele vai se tornar um personagem respeitável. Ele vai conseguir a sua admiração, ele vai mudar como pessoa. E conforme eu ia assistindo, eu realmente percebi de que isto é uma farsa. Não existe nem desenvolvimento, quem dirá redenção. O grande pretexto, como o Gapso falou, é basicamente um cara que é um degenerado, que ele nunca teve nada na vida dele, ele sempre foi esse cara muito recluso, muito fechado, e ele apenas reencarna em um outro mundo e é recompensado sem precisar enfrentar nenhum trauma disso. Então, se normalmente em uma obra de redenção, basicamente a narrativa colocaria ele como esse personagem nojento, que faria com que ele sofresse as consequências das atitudes totalmente repulsivas que ele faria, para então tirar um aprendizado ou uma lição, e daí sim ele realmente melhorar como pessoa. Mushoku, ele apenas recompensa esse personagem, mesmo ele tomando decisões tão desprezíveis como tu nunca. E, como consequência, o suposto desenvolvimento que tem na obra é pífio, quase nulo. O que a gente tem de desenvolvimento é o Rudels aprendendo magia, saindo de casa, em que eles têm lá esse background dele ter sofrido bullying,
que no fim é só mais uma decisão covarde da obra de querer justificar as atitudes nojentas que ele faz para poder fazer com que você sinta empatia por ele e ele ter raciocínio lógico para se livrar de algumas situações. Mas como pessoa, ele ainda continua sendo um personagem totalmente egoísta, totalmente imaturo, totalmente responsável e completamente oportunista e interesseiro. Porque mesmo em certos momentos em que ele, na teoria, deveria fazer uma atitude mais nobre, nenhuma atitude parte de um senso real de altruísmo ou compaixão ou bondade, ou nada. Ele só tá fazendo isso porque é o mais conveniente, é o que é mais vantajoso para ele, e só. E fora que, além disso tudo, os supostos desafios que aparecem por Rudess enfrentar é completamente raso, completamente medíocre, não passa nenhum senso real de perigo ou urgência, ou ele sequer tem que lidar com alguma consequência de alguma atitude completamente idiota que ele toma, pois, como eu falei, a obra sempre faz questão de usar conveniências e apenas querer passar a mão na cabeça dele, querer apenas justificar e apenas terminar como algo certo no fim das contas. E o resultado é que toda a progressão e a narrativa só se torna essa questão muito previsível e extremamente unidimensional, porque tudo realmente se torna muito tedioso, ou que consiga entregar algum tipo de nuance ou camada por Rudess. É tudo muito padrão, de que nós já vimos 1 milhão de vezes, e realmente já é o primeiro ponto bem grave de Mushoku, que meio que já faz com que realmente a experiência já não se torne algo tão agradável. Porra, isso aí é só o primeiro ponto que torna desagradável? Caraca. Sim, esse é só o primeiro, por incrível que pareça. É o primeiro, porém principal. O problema mesmo é que a execução disso, em termos de... Eu não tô falando de execução de narrativa, mas em termos de produção de série, ela é invejável. Porque a produção de Mushoku não é brincadeira. E aí isso já faz com que a obra, que já é popular, não só porque o Mushoku Tensei é considerado um dos primeiros isekais publicados como web novel, que depois virou novel, e que, baseado-se nele, veio um monte de obra que a gente já conhece, que inclusive pode ser muito famoso também. Mas a produção do Mushoten, que basicamente vem de um estúdio que foi criado apenas para esse projeto, em tese, que é o Estúdio Bind, faz com que seja muito invejável a produção dessa série, que inclusive foi um dos motivos pelo qual eu consegui terminar ela até o final, porque eu sou uma pessoa que, como entusiasta, gosta de ver boa animação até um certo ponto. Apesar de eu concordar com todos os pontos que o Wendel falou, porque a execução visual é boa, mas a execução da história é bem medíocre. Esse Bind, ele é braço do A1? Como é que é isso? O Studio Bind, ele foi criado a partir da White Fox. É basicamente um pedaço do staff da White Fox que se juntou. Mais um dos staffs, porque tem vários conglomerados de dentro desse estúdio que tá saindo de lá para fazer suas próprias animações. Por isso que a White Fox tá ruindo, e por isso que a segunda temporada de ReZero tem uma produção bem abaixo, se a gente comparar com a primeira, por exemplo. Se tem um ponto positivo da obra, e na verdade não é positivo, mas que eu não achei ruim, eu não sei se o Wendel concorda, é que, como ele falou, o desenvolvimento do Rudeus, que acontece nesse primeiro ato do anime, que ainda vai ter o segundo ato em julho, né? O principal desenvolvimento, e se não o único dele, é sobre o bullying que ele sofre. Porque essa parte de ser degenerado, que eu também já vi muita gente falar que melhora, não aconteceu ainda. E dizem que ele fica um personagem muito bom, que ele é respeitado, e eu não vi isso até agora e também não quero pagar pra ver. Só que dentro desses primeiros 6, 7 episódios, que é justamente sobre esse desenvolvimento dele ter um trauma de sair de casa pelo bullying que ele sofria, por ele ser uma pessoa exclusa, e a série desenvolve isso. Mas os pontos positivos que eu enxergo nesse comecinho são as da interações dele com o pai dele. Só que assim, não me entendam mal, quem assistiu sabe que o pai dele é um puta de um mulherengo otário. E eu não tô me referindo aos diálogos que ele mostra que ele é isso, porque tem muito diálogo que ele mostra que ele é um puta de um babaca. Mas tem alguns diálogos específicos na interação com o filho dele que eu vi uma pureza ali, sabe? Eu acho que são os diálogos legais que tem entre eles, em que o Rudeus, ele percebe, tem um estalo sobre como ele deve lidar com a vida naquele instante, que eu diria facilmente que é o único ponto
tirando o visual, o ponto positivo que eu vi dessa série. Porque todo o resto é exatamente como o Wendell falou, que ele basicamente fez um review resumão pra gente. E a segunda parte da série mantém-se não só ruim por causa de tudo que ele falou, que o Rudeus é um protagonista que não progride muito, mas também porque, em termos de roteiro, eu acho muito ilógico o que acontece. Tem toda uma plot de fuga deles retornando pra terra deles depois de um certo acontecimento. E várias decisões de roteiro muito estranhas lá. Por exemplo, tem a garota que anda com ele, que é uma ruiva. A Eris, eu acho que é o nome dela, né? Eris. No meio da série, quando ela basicamente é apresentada, por exemplo, ela é sequestrada. E aí ela tem uma protetora, a X-Lane, que vai junto com o Rudeus resgatar ela. Em teoria, a Ares é uma criança, então ela devia, pelo menos, ficar traumatizada com isso. Mas logo ao final do anime, eles passam por uma situação que ela basicamente diz que o sequestro é de boas, não tem problema nenhum em fazer um sequestro, ela não tem nenhuma sequela disso, nenhum trauma. Há uma cena sobre sequestro de animais, alguma coisa assim, em que ela basicamente defende o ato que ela sofreu, que no mínimo é questionável, porque eu não sei se a personagem é psicopata a ponto de não ter nenhuma sequela sobre o que ela sofreu, ou se simplesmente o roteiro é mal escrito mesmo. Até uma coisa meio curiosa, porque o Gabs acabou de falar sobre o relacionamento do Rudeus com o pai dele, e eu quero trazer o segundo ponto, que eu até poderia considerar isso uma qualidade da obra, se não fosse esse próximo aspecto, que é o timing cômico e a comédia de Mushoku, entre gigantescas aspas, são terríveis. É realmente um lixo. Além de eles realmente terem reciclado essas piadas de anime It do início dos anos 10, o autor conseguiu a proeza de conseguir colocar elas em um contexto ainda pior. É basicamente assédio físico ou verbal contra as mulheres. Você não tem nada que soe criativo ou genuinamente divertido ali. É só realmente machismo da forma mais explícita possível. Uhum. Sendo que o cara que tá fazendo isso é um cara de 40 anos de idade e que tá realmente colocando, né, realmente almejando para crianças de 10. E sinceramente, eu não preciso me alongar para realmente falar qual é o grande problema aqui. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso consegue juntar 2 mais 2 e perceber o quão problemático isso é. Fora que é impressionante como, conforme a obra passa, além dessas piadas se repetirem a exaustão, elas realmente se tornam piores. Quanto realmente uma obra vai passando, se tornam cada vez mais nojentas, cada vez mais repulsivas, cada vez de mais mau gosto, mais vulgares, mais apelativas, e é realmente desagradável. A cena do celeiro, em que realmente ele tem a audácia de soltar realmente o diálogo de que garotas mais merecem ser punidas, é nojento. A cena da cama, pós-baile, quando realmente a Ares vai visitar ele, e se não fosse a Ares impedindo, ele de fato transaria com a Ares, ele não iria parar. Tem realmente cenas em que eles colocam literalmente uma única linha de diálogo de cunho sexual em cenas sérias. Então, tipo, por exemplo, na própria cena inicial, nos 3 primeiros minutos da série, quando o Rudeus nasce, ele realmente, você tem um diálogo em que ele realmente olha pra mãe dele e ele fala: se ela estivesse em defesa, eu faria uma baguncinha. Puta merda, hein? E é só. Tipo, você só tem esse diálogo jogado, não soa engraçado, não é divertido e não conecta com nada, só tá jogado. E isso tá presente durante a obra inteira. Como falei, eu não vou citar todas as cenas, mas isso é realmente algo presente que tira todo o peso das consequências do Rudeus. O autor não acha que realmente a perversão do Rudeus é uma coisa prejudicial. Ele acha que é algo que você tem que achar admirável, você tem que achar engraçado, você tem que rir com o Rudeus. Como que realmente esse autor, ele não teve o bom senso de perceber o que isso podia significar? Que nem aquela questão, aquele comentário que ele veio trazer a público e perguntar que qual é o problema do Rudeus ser um pervertido? Qual é realmente o problema? Poxa, ele é só um pervertido. O que isso pode trazer de grave? Eu não sei, ele abusar de crianças não é uma coisa grave bastante para ele? É terrível. E realmente isso está presente durante toda a obra. Para piorar, o restante dos personagens também não são melhores. A Roxy é uma personagem genérica, kudere padrão, o típico arquétipo genérico, sem nenhuma
atitude. A Sylph é ainda pior, é a típica composição de garota tímida, retraída, submissa e dependente, que só tá servindo para ser mais uma integrante pro harém do Rudels. E a Aerys, que o Gabso tinha comentado de falar, ela só é essa, como se fosse uma versão diluída da Louise de Zero no Tsukaima, que é essa tsundere extremamente arrogante, mimada, irritante e agressiva, que basicamente é todos os aspectos que eu mais detesto em um personagem compilado em uma só, e que é o único desenvolvimento, novamente, de grandes aspas, é ela se tornar amiga do Rudels e, obviamente, exaltar ele, falar o quanto ela é incrível, o quanto que realmente ele salvou ela do sequestro, o quanto que ele sabe magia, e o quanto que realmente ele tem que ser respeitado, e mais uma integrante pro harém do Rudels. Como você falou, todo o aspecto de humor da obra é meio tiozão de família tradicional brasileira conservador, né? É basicamente isso. Era pra ser engraçado, mas dentro da execução é simplesmente constrangedor. O meu grande ponto de pular do primeiro episódio da obra é justamente como você começa a ver o humor e você se pergunta quem ri com esse tipo de coisa. Então, você começa a perceber que você não é realmente o público-alvo daquela obra. Começa a perceber que o autor parece que tá tentando confortar um determinado público que você, na verdade, não faz parte. Bom, então vamos fechar com o veredito aí. O Nick não assistiu e o Léo não. O Wendel, qual que é o seu veredito final aí? A gente seguir pra próxima. Pra mim é simplesmente uma série visualmente muito boa e todo o resto não vale a pena. Eu não vou dizer nem que é medíocre, porque medíocre pode ser interpretado como mediano, né? E é ruinzinho mesmo, é fraco. Eu acho que o meu veredito final é que, como eu falei, Mushoku ele não é só ofensivo e medíocre, mas ele, acima de tudo, não tem nenhuma identidade própria. Ele, pra mim, é uma obra que ela envelheceu como leite, porque, sinceramente, passou-se pouco mais de 5 anos desde o lançamento e todos os isekais que se tornaram referência na indústria superaram o Mushoku de todas as formas possíveis. E as únicas coisas que fazem Mushoku ser memorável é a animação, como o Gabso falou, que realmente é o único ponto que leva a sério, mas esse é o mérito da equipe de produção e não do autor. E o quão nojento e desprezível ele é. Porque mesmo se você apagar essas cenas, no melhor dos casos, a narrativa de Mushoku é medíocre e no pior dos casos é constrangedora. Então, eu não vou pagar pra ver, como o Gabs falou, eu não irei pagar pra ver o final disso. Eu não acredito que eles vão fazer ele se tornar um personagem melhor. Ele vai continuar tratando ele como esse pervertido que deve ser realmente respeitado. E é isso. Eu não consigo ver lá uma grande esperança para Mushoku, sinceramente. Especialmente se for perceber que em 11 episódios eles mal conseguiram construir esse arco do Rudels. Então, é isso. É isso, e depois desse ódio destilado seu, que é totalmente compreensível, visto a obra que a gente estava falando, a gente pode falar de Horimiya agora, né? Sim, Horimiya. Uma grande promessa, né, da temporada. Uhum. Eu não sei se promessa, mas grandes expectativas. Grandes expectativas, né, pois é. Eu acho que tinha o lance também do diretor, né? Porque eu não vi tudo de Horimiya, acho que eu vi uns 2 episódios de Horimiya só, mas acho que é Ishihama o nome dele, ele tinha dirigido o Shinsekai Ori e todo mundo fala bem dele, né? É verdade. Sim, ele tem um estilo que é bom, mas, assim, eu acho que a direção dele, eu não sei se o Nick vai concordar, por exemplo, mas a direção dele teve grandes altos e grandes baixos aqui com essa adaptação. Ao mesmo tempo que ele conseguiu expressar muito da identidade visual que ele propõe para suas obras, aqui em Horimiya, ele teve claramente muita dificuldade em conseguir lidar, não só com o fato de que a obra está sendo muito rushada para adaptar uma parte boa do mangá, mas como também o equilíbrio entre as partes cômicas e as partes mais dramáticas que desenvolvem os personagens, em alguns momentos eram claramente muito abruptos. Eu lembro que tinha um lance das cores, né? Ele fazia umas silhuetas de cores pra representar as emoções, que era legal, assim. Mas eu já senti no segundo episódio que as coisas, sei lá, não batiam. Talvez porque o primeiro episódio tenha sido muito incrível e o segundo nem tanto. E aí eu fiquei impressionado e de repente eu vi, não, isso aqui é uma comédia romântica mesmo. Deixa pra lá. Muito mais do que sofrer com o ritmo, eu acho que foi muito mais uma escolha dele, aparentemente. Então, eu acho que ele encarou isso entendendo que ele não ia adaptar a obra inteira e teria que pegar alguns momentos. Então, eu acho que essa é a grande diferença que fez a obra, pra mim, não ser tão sentida como rushada. E entender que ela, na verdade, não é pra ser algo muito fiel à obra.
por mim ela passa por isso, porque principalmente que a obra ela é muito mais sobre momentos distintos do que uma narrativa completa de personagens crescendo. É muito mais sobre momentos vividos e como o diretor da vida a esses momentos se sentirem tão reais quanto a vida. E o final prova isso que você falou, né? O que aconteceu com essa série foi basicamente que, assim, pra quem conhece o mangá, ele é meio que separado em duas partes, por quem lê, pelo público. A parte considerada boa, que é a progressão, não é uma progressão linear, mas é assim que progride o casal principal e os secundários ao mesmo tempo, que vários capítulos focam na comédia. E aí, em um certo ponto do desenvolvimento do casal principal, a obra parte para uma série episódica de sketches de comédia, desistindo de todo o desenvolvimento amoroso. Inclusive o final do mangá, que foi adaptado mais ou menos ali no último episódio, não agradou basicamente ninguém que leu o mangá, que eu conheço bastante gente que lê. E como o Nick falou, ele tentou fazer isso, né? A direção extraiu vários momentos específicos e importantes dessa primeira parte e fechou com o final da série para dar cara de final. E até aí eu acho ok, só que eu ainda senti que o ritmo tava muito estranho. Alguns episódios saía da comédia ali cotidiana escolar e a próxima cena já era o passado do Miyamura, sobre alguma coisa que ele sofria porque ele era solitário, e alguns episódios funcionou melhor que outros, mas eu senti muito isso, de ele não conseguir, não é separar, porque o intuito eu acho que nunca foi separar, já que esses elementos do drama e da comédia andam juntos, mas ficou esquisito a abordagem em vários episódios. Não existe uma harmonia tão grande, né, entre os elementos e tudo. Em alguns existem, em alguns não. Quando eu assisti Horimiya, o mais curioso é que eu também senti esse grande incômodo, só que, por incrível que pareça, o meu problema não foi com a comédia em si, mas a forma como os arcos eram conduzidos. Porque como realmente o Gabso comentou, que ele provavelmente teve que rushar muito o mangá para poder realmente chegar no final, o autor ele realmente tentou compilar diversos arcos de vários personagens secundários, só que sem tempo suficiente para desenvolver nenhum deles. E o resultado é que muitos deles, praticamente todos esses arcos secundários, eles soam ou incompletos ou subdesenvolvidos, que consequentemente faz com que eles fiquem muito artificiais. Tanto que eu acho que o maior exemplo desse foi o triângulo amoroso da Sakura, Yoshikawa e Ishikawa, em que além de eles não contextualizarem bem o porquê das duas terem se apaixonado por ele, o desfecho é muito ruim, em que a Yoshikawa se contenta com esse amor platônico, mesmo ela tendo quase perdido a pessoa que ama para uma outra alguém, e faz com que toda a mensagem soe vazia, não tem nenhum desenvolvimento para a personagem, nenhum aprendizado para se extrair disso. O mesmo para a questão do Tanihara, que de novo é um arco extremamente esquisito, é muito apressado. Ele começa com esse bullying que humilha o Miyamura para no final do episódio ele ter uma redenção com esses lampejos de flashbacks dos coelhos que só soa muito deslocado e lhe deixa completamente perdido. Ou até a questão da Sawaka, né, que é realmente a garota de cabelo preto, que ela se apaixona pela Rory, só que a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o suposto trauma de homens que ela passa lá no episódio 11, que eles comentam. Isso se estende a todo o resto. Algumas coisas são assim no mangá também, vale dizer, pra dar um desconto aí. Mas dá pra perceber que os últimos episódios do anime, eles dão uma atropelada brutal nesse desenvolvimento dos personagens secundários a fim de fechar a tempo. E como você tem tipo todos esses arcos, a trama principal do Rory e do Miyamura fica infelizmente muito comprometida. Acho que eles eles explorarem mais a interação do casal. Eu não senti realmente, tipo, eles explorando, eles se desenvolvendo, eles querendo mais intimidade com o outro. Só como eu falei, como se fossem essas cenas dramáticas, chaves, sem nenhuma construção para fazer se tornarem mais catárticas ou emocionantes em algum nível. Infelizmente, quando você compara no final, ele não se torna algo conclusivo ou tão bem elaborado quanto poderia, porque como realmente o Gabo falou, tudo fica muito atropelado. E é realmente uma pena, assim. Eu acho ainda que o saldo é positivo, sabe? Talvez pra quem conhece, pra quem é leitor do mangá, não tanto, mas se você pega alguém que vai assistir a série, obviamente tem que gostar, tem que criar empatia por ela nos primeiros episódios, mas eu acho que o saldo é positivo. Tem pontos positivos e negativos, mas eu não acho que os negativos sejam tão maiores a ponto de serem excludentes, entende? Ao menos o casal principal, ele
por conta de ritmo, ele soe apressado aqui e ali, ele se conclui bem, na minha opinião. Sim, aos trancos e barrancos, de fato, ele soa relativamente conclusivo, né? Realmente você tem esse fechamento de arco pra eles, mas, né? Como realmente, assim, pelo menos de minha parte, eu tenho que deixar claro que eu não sou um leitor do mangá, eu fui completamente às cegas, eu não conheço o material original, mas, infelizmente, para mim, as grandes qualidades que Horimiya me entregou estava mais focada em cenas específicas, em momentos pontuais da trama, do que realmente em algo mais completo. Porque, sinceramente, eu não consigo exaltar Horimiya por ele ter um arco de desenvolvimento memorável, por ele ter realmente personagens realmente muito cativantes, por eles realmente terem mensagens reflexivas ou realmente intrigantes em algum nível. Eu acho que o que realmente faz com que Horimiya seja mais aceitável são momentos pontuais de inspiração individuais relacionados a algum personagem ou ao próprio casal. E realmente eu acho que é isso. Eu não vi Horimiya, mas sobre isso de costurar uma adaptação que você pega, sabe, retalhos de uma obra que não funciona e não vai caber inteiramente num recorte de tantos episódios, no caso de Horimiya acho que foram 13, né, não lembro agora, é que é uma função difícil e às vezes você tem que tomar uma escolha que parece contraproducente, mas não é. Eu tô falando isso porque recentemente eu falei sobre Koe no Katachi com uma galera, A Voz do Silêncio, e nele tem uns personagens que não fazem muito sentido ali dentro. São aqueles amigos do Ishida, né? O personagem principal. E da Nishimiya também, que eles meio que não fazem muito sentido de estarem ali, mas a direção faz uma boa escolha de colocar eles sem dar tempo de tela, sabe? Sem tentar desenvolver algum arco dramático ou alguma coisa assim. Então, essa talvez pudesse ter sido uma escolha do Horimiya, colocar personagens, mas não tentar dar tempo de tela se ele não vai conseguir desenvolver bem. Mas é que isso é um processo realmente muito difícil, assim. E esse diretor, apesar de ser bom, ele acho que nunca dirigiu tanto, né? Acho que ele só tinha o Shinsekai Ori, talvez ele tenha dirigido episódios e tal. Então eu acho que acontece. É uma boa experiência pra ele, assim. Mas eu acho que ainda a Horimiya consegue muito bem se safar desse tipo de... Porque ele é justamente o tipo de narrativa em vinhetas, e como ele entende meio que narrativas sendo muito mais momentos específicos do que uma narrativa linear. Eu li muito pouco do mangá, mas o começo pelo menos é mais ou menos isso, onde são muito mais vinhetas do que momentos maiores específicos. Então eu acho que entre as séries que poderia se safar desse tipo de ritmo, Horimiya é uma delas, e eu fico muito feliz do Ishiyama estar dirigindo ela, porque ele é justamente o diretor que pega momentos específicos e dá vida a eles de maneira muito maior do que a vida. Então eu acho que era o tipo de narrativa pra ele, o tipo de narrativa de vinhetas. Concordo. O mangá é mesmo sempre em vinhetas, em sketches, e dentro dos padrões do que era possível fazer. Eu acho que ele fez um bom trabalho, sim, ainda que alguns pontos aqui e ali. Então, pra fechar sobre Horimiya, deixem o veredito de vocês aí no final, começando pelo Nick e depois o Wendel. Eu ainda acho que a narrativa funciona muito bem, apesar do ritmo, porque ele é o tipo de narrativa que ainda consegue passar por esse tipo de história, e o diretor que tá narrando ela, ele é muito bom nesse tipo de coisa atmosférica, centrada em personagens humanos. O veredito foi que ele foi um potencial desperdiçado, porque ele tinha uma premissa excelente, a direção, como eu falei, era muito esforçada, eu percebia que a equipe estava fazendo o máximo para entregar o que eles podiam, mas, como eu falei, devido a esse grande push que teve e o quão desconexo, um tanto atropelada ficou esses arcos, e o quão inchada ela ficou, ela não alcançou o grande potencial que ela poderia oferecer. Eu concordo também com vocês dois. Eu acho que a escolha de direção foi muito boa e o trabalho foi bem decente do Ishihama, e é um bom anime de qualquer forma, principalmente pela representatividade dos sentimentos dos personagens e da criação de ambiente para as ocasiões, que foi bem executado em geral. Então vamos seguir pro próximo aqui. Jujuka. Jujutsu no Kaisen, né? É esse? É esse. Esse eu tenho a impressão que vai ser divisivo de alguma forma. Também acho. Jujutsu é um shonenzão, né? Battle shonenzão honesto, que não esconde o que quer ser até o final. E talvez a gente acabe tendo que falar mais sobre a execução dele do que sobre elementos dele. Não sei o que vocês acham. Concordo plenamente. Jujutsu, ele não é um shonen revolucionário, ele não é um Hunter x Hunter,
ele não é um Fullmetal, ele não está revolucionando a roda, ele ainda segue a premissa padrão, mas honestamente eu acho que ele tem uma identidade muito própria. Eu acho curioso como, pra mim, mesmo ele sendo épico e agitado e ainda assim acessível, ele parece ser mais tenebroso, intenso e sombrio do que a maioria que eu enxergo. Eu não sei se realmente vocês pensam igual, mas mesmo obras que tivessem se inspirado assim, anteriormente, como Soul Eater, ele realmente me traz uma intensidade que realmente me fisga muito e me deixa muito preso e interessado na trama. Eu acho que essa é uma camada que eu não consigo pegar e que talvez esteja mais presente no mangá, que eu também não curti muito. Eu li uns 16 capítulos. Eu acho que o mangá tem mais disso mesmo. Até pelo preto e branco, né, que ajuda muito, cara. E eu não sei, assim, eu acho que a direção de Jujutsu tentou cavar um visual legal pros monstros que não colou também. Eu não acho que funciona. Eu acho que dá pra você perceber que é uma coisa única dos monstros. Eles têm uma textura diferente, mas eu acho que isso funciona melhor pra energia dos poderes do que pros monstros. Não ficou muito legal. Mas eu acho, de fato, que o que é uma boa característica de Jujutsu, na verdade, é que o carisma dos protagonistas e talvez de todos os personagens, que são do bem, né? Eu acho, da escola Jujutsu, eles têm um carisma mais alto do que a maioria dos elencos de Shounen. E foi isso que realmente me fisgou em Jujutsu. Eu tive o mesmo pensamento quando eu vi o mangá também, antes da série. O ponto forte é o foco nos personagens, na interação e no carisma deles. São personagens bem construídos nesse sentido. Mas antes da gente entrar em questões de produção e execução do anime, eu queria ressaltar um ponto que é mais ou menos o que o Wendell falou, que eu não sei se eu concordo inteiramente com essa parte da atmosfera mais sombria e tal. Apesar de que no mangá sim, mas no anime não tanto. Mas eu acho que o Jujutsu Kaisen, ele aborda alguns desenvolvimentos específicos, não o desenvolvimento principal, não o plot principal, que são, na minha visão, modernos e que mangás mais recentes estão fazendo isso. Uma abordagem de mundo do autor que nasceu nos anos 90 e ele traz uma perspectiva de Japão na crise, que ele vivenciou isso provavelmente quando era pequeno. E o próprio arco do Nanami, né, aquele ex-assalariado, que ele fala sobre a desesperança de ser um adulto, que ele trabalha pelo lucro, que tem aquela frase, nada pode ser mais imparcial do que uma realidade desigual, que ele falava que ele trabalhava para deixar pessoas ricas mais ricas e ele encontrou uma padeira, né? E ele fala que se ele não trabalhasse, se ele não existisse, ninguém ia sentir falta. Mas se uma padeira não tivesse sua função, as pessoas sentiriam falta. Esse tipo de arco, esse tipo de desenvolvimento, eu acho muito notório que, pra mim, é coisa de shonens mais recentes. Por exemplo, dentro da Shonen Jump, que é de onde o mangá vem, só Chainsaw Man talvez faz crítica, faz desenvolvimento parecido. Enquanto as outras séries estão preocupadas, geralmente, em esquemas mais ortodoxos de desenvolvimento, de plot de vilão, de plot do seu mundo fantasioso. Enquanto o Jujutsu Kaisen mistura o mundo fantasioso e traz questões da realidade, porque a gente vê a ambientação da série é no mundo humano moderno, de qualquer forma, né? Isso é bastante atraente mesmo. Inclusive é algo que me atrai no Boku no Hero, quando o Boku no Hero me atraía de alguma maneira, né? Mas, por exemplo, aquele lance do Stein, de como o Stein se espalha por causa de rede social, né? É bem interessante mesmo. Bem lembrado, é. E o Chainsaw é essencialmente sobre isso, na verdade, também, essas relações de trabalho e tal. Exatamente. Contra o sistema, né? Mas uma coisa que eu ia falar, voltando no lance dos personagens, eu concordo inclusive com o seu ponto. Eu adoro o Nanami, por exemplo. É um outro tipo de arco realmente, assim, muito diferente, que salta nesse tipo de shonen, mas acho que você é um consumidor dessa palavra. Você se envolve com mais histórias desse tipo, você é um cara que talvez leia mais Jump do que eu, com certeza. Eu leio muito pouco. Sim. Mas eu acho que o Jujutsu, ao mesmo tempo que tem esse carisma, ele faz uma escolha que, aí não sei se vocês vão concordar, mas é meio contraproducente. Porque quando a gente tá gostando desse elenco, o Itadori, entre aspas, morre, e a gente vai ver o Itadori separado deles. E aí eu acho que é onde eu começo a me estranhar com Jujutsu, apesar de ainda gostar ali de algumas coisas do arco do Junpei, onde tem o Nanami, inclusive. Sou anticlimático, né? É, exatamente. Eu concordo. A forma de abordar os arcos e os personagens às vezes é bem estranho, mas se você vê, acaba sendo característica também, por bem ou por mal.
como realmente o Gaps e o Léo falou, realmente eu creio que os personagens de Jujutsu é algo a se destacar. Eu acho que não apenas, como eu falei, o pessoal do bem, mas inclusive até os vilões, eles me são intrigantes. Para mim, o Mahito, ele consegue deixar um grande impacto. Eu acho como ele realmente é esse cara tão inocente que ele soa muito doentio e psicótico, especialmente o Sukuna, que eu acho que esse é o grande destaque da obra. Eu gosto demais desse contraste que ele tem com o Yuji, o quão doentio, sádico e completamente cruel ele é, e o quanto que realmente ele não está disposto a fazer com que o Yuji tenha uma vida fácil. E toda realmente a equipe dos veteranos de Tóquio, quanto realmente os veteranos de Kyoto, eles me são excêntricos, peculiares ou estranhos em algum nível, eles deixam uma grande impressão. E realmente, assim, eu acho que em um geral, ele consegue ser muito eficiente em dar intensidade. Eu acho que essa talvez fosse a palavra-chave de Jujutsu, assim, tudo me soa muito intenso, mesmo sendo previsível. E isso não é realmente algo tão fácil de se alcançar. É um bom ponto isso daí. E eu acho que a direção do parque tem muito a ver com isso. Sim, tem. Você, inclusive, me lembrou que os vilões têm uma carisma mesmo, como, por exemplo, eles na praia discutindo sobre os planos deles, mas não só isso, comparado a Kimetsu no Yaiba, por exemplo, que praticamente sempre na hora da morte dos vilões a obra tenta humanizá-los, entre aspas, pra fazer a gente ter dó bem na hora que ele tá morrendo, o que eu acho que é muito traiçoeiro e muitas vezes bem meia boca. Em Jujutsu Kaisen eu não acho que isso seja esse ponto de dar intenção ao vilão, eu não acho que seja brilhante, mas eu acho que é ok, eu acho que não deixa muito a desejar. Sim, realmente, o Mahito ele não é um vilão profundo ou complexo, nem nada do tipo, mas ele realmente consegue soar muito ameaçador quando ele aparece em tela. Eu acho realmente interessante isso. Ele consegue soar muito imprevisível. Eu acho que o meu maior problema, na verdade, com o Jujutsu Kaisen é muito mais sobre os arcos, são estruturados de maneira um pouco básica e sempre nunca parecem realmente avançar o mundo ou os personagens de maneira interessante. Então acaba sempre me perdendo um pouco nessa parte. E isso acontece no mangá. Isso é recorrente da forma que a história lida mesmo. Realmente, é como se Jujutsu estivesse em um grande arco de preparação. Eu acho realmente bem curioso de como toda a narrativa é como se eles sempre estivessem fazendo uma construção para algo muito maior que está prestes a chegar, mas que durante realmente esses 24 episódios até agora não chega, né? Não chegou, né? Realmente não chegou. E talvez realmente dessa impressão que o Nick teve. Assim, eu acho compreensível. Mesmo com isso, eu creio que toda essa construção e essa pequena construção e essa escala que eles fazem ainda foi o suficiente para me prender e me deixar curioso para ver o que é esse grande acontecimento que virá, sabe? Eu acho que ele realmente conseguiu me deixar bastante intrigado para querer saber o que é que vai acontecer e o que é que isso pode perpetuar em cada personagem e o quão isso pode soar diferente no fim do dia. Eu acho que isso pode realmente ser resolvido quando a obra começar a abrir um pouco o escopo dela. Apesar de eu ser bastante crítico de Kimetsu no Yaiba, eu sinto que o mundo dele, em comparação com o Jujutsu, ele tem uma intenção muito maior e você consegue sentir profundidade dele em campo e como não parece que você tá lidando com um tabuleiro muito pequeno de personagens. Parece que existe algo muito maior à frente no horizonte, enquanto Jujutsu é meio como se fosse um anime escolar e eu sinto muito limitado nesse quesito. Aliás, Jujutsu é o anime escolar mais esquisito que eu já vi na minha vida, porque não tem aluno e o professor é uma merda, né? Tipo, o Gojo é aquele professor que deixa o aluno vendo filme e vai embora, né? Tipo assim, se vira, aprende uma coisa aí, talvez. E não só isso, mas se a gente for pegar por concepção, é muito do que o Nick falou, e que se a gente for parar pra pensar, ser bem chato e frio, não faz muito sentido o plot quase inteiro, porque o Itadori tá no colégio no início, a única ligação que ele tem com pessoas, tirando quem ele vai conhecer que tá nesse mundo fantasioso, é o avô dele. Ele para de ir pro colégio pra ir pra uma escola de magia, na verdade feitiçaria, e ninguém sente falta dele, como se ele nunca tivesse existido de verdade num colégio. Pois é. Isso daí é um plot meio estranho que a gente simplesmente releva, porque senão nada vai funcionar. E eu acho que às vezes é aquilo, são escolhas, entre aspas, contraproducentes, mas que vale a pena. Você vai fazer o quê? Igual o Bleach, que ficou mostrando aquele povo chato do caralho lá do colégio do Ichigo? Porra, pula essa merda mesmo, me liga. É, bem melhor, né? Bem melhor. Mas eu vou dizer o seguinte, o papo do mundo. Eu acho esse autor muito atrapalhado pra explicar as coisas.
ele classifica criaturas de uma maneira que não faz sentido, porque a gente não vê classificações menores, a gente só vê o alto escalão. A própria classificação dentro dos feiticeiros Jujutsu eu acho confusa. E o pior de tudo, que é a relação com os poderes. Porque apesar de Jujutsu ser supostamente honesto, esse autor, ele quer complexificar uma coisa que podia ser tão simples, sabe? Tipo, você tem um poder de magia. Cara, faz um negócio que nem Boku no Hero. Faz um negócio básico. Poderes simples que o cara consegue usar de maneiras versáteis. Aí ele começa a introduzir um negócio de contrato. Ele começa a fazer um lance meio Nen, de que se você contar o seu poder fica mais forte. Mano, é uma desculpa pra você fazer um diálogo expositivo, sabe? Pra você explicar o poder do cara e fazer isso parecer complexo. E eu acho esse um dos maiores problemas mesmo. A extrema expositividade de poderes durante as batalhas, do mocinho explicando como funciona o seu poder pro vilão, senão quem assiste não entende e no processo ele fica mais forte. É complicadíssimo isso daí. Eu acho isso terrível, mas a direção, ela tem recurso pra isso ficar menos sofrível, viu? Tem. Eu vou te dizer, eu não sei como é que é isso no mangá, mas eu suponho que seja péssimo. Dá pra relevar, mas é um dos calcanhares de Aquiles da obra, sem dúvida. Isso corrobora com um ponto que o Nick falou também sobre os personagens. Toda a história, todo o universo está muito centrado naquela escola, naqueles personagens, naquele elenco, e não dá um senso de profundidade como se existisse algo além disso. E todos os poderes presentes e overpowers que são apresentados rodeiam os personagens que estão no elenco. Então parece que é tudo muito limitado, mas não talvez por opção, mas porque, como vocês falaram, é meio atrapalhado as decisões. Eu acho que ele é muito simples e desinteressante. Não só é pequeno o escopo dele, como você não tem uma projeção de algo interessante. Então eu perdoaria a exposição se os sistemas de poderes fossem minimamente mais interessantes, existisse uma complexidade ali em como ele forma tudo isso. Então eu não tenho interesse nisso, porque não é interessante. Ainda existe a exposição e como ele se atrapalha abordando muitas coisas. Sim, é exatamente isso, assim, ele estrutura mal esse mundo, não fica interessante e acaba que, assim, carisma, legal, mas carisma também não é confiável, cara. Eu não gosto do Todou, por exemplo. Eu sei que o Todou tem uma força carismática, mas eu não gosto dele. Então, se você não compra muito esses personagens e começa a ter esse olhar mais frio, né, começar a olhar essas pontas, Jujutsu não se sustenta. E, cara, eu acho que isso é péssimo também, esse lance dele complexificar as coisas, por uma coisa muito simples, que é um arco de torneio. O arco de torneio de Jujutsu é horroroso, é muito ruim, e o que salva é lutinha boa. E mesmo a lutinha boa ainda sofre com a fotografia do anime. Então, assim, é complicado. É aquilo, né? Ele tem problemas estruturais e de conceito, mas a sua execução faz valer a pena de certa forma, ao menos para ser um shonenzão de luta divertido de assistir. Mesmo que se você parar e sentar e refletir, a gente entra em todos esses problemas que a gente tá comentando. E a execução acaba salvando por si só, se você conseguir separar isso e ter a plena consciência que você vai assistir só por assistir, assim, um shonenzão de batalha, com personagens legais. Sim, e eu acho que o Jujutsu ele tem até uma característica interessante que eu preciso elogiar o Gege Akutami, mas esse drama do Itadori de não conseguir matar, ele é clichê, mas ele é escrito de maneira bastante honesta. Eu acho que isso com certeza eu consigo dizer que é honesto, sabe? Tipo, o jeito que ele diz, sabe? Eu não quero matar alguém porque eu sinto que esse limite do até que ponto vale a vida do outro pra mim vai ficar confuso. Eu acho que isso é uma forma muito bonita de expressar esse drama e ele consegue fazer uma coisa que eu acho incomum em shounen. Conversas refrescantes e que soam normais. Por exemplo, quando o Itadori conversa com o Junpei também sobre filmes. E aquela conversa com a mãe do Junpei também. Cara, aquilo é tão normal, sabe? E aí tem a conversa com a Nobara no último episódio, que também ainda é sobre esse tema de não conseguir matar o outro. E revela um pouco da Nobara, revela mais sobre como o Itadori lida com isso. Eu acho essa uma boa característica do autor, ele conseguir fazer conversas que soem normais. Às vezes shounen é tudo muito intenso e grandioso, sabe? E ali não. É uma conversa. Sim, e tanto pessoal deu uma certa adendo com essa questão que o Léo falou do Yuji. Eu gosto muito também como o Yuji ele me soa um personagem mais vulnerável do que a maioria dos protagonistas de Battle Shonens que a gente tem atualmente, pois na cena, em toda a sequência da luta do reformatório, é bem curioso pensar que quando ele tá encurralado e aquele demônio tá quase matando ele realmente se desespera, ele chora, ele grita, ele fica completamente desnorteado, ele não enxerga esse sacrifício como algo nobre, legal, maneiro e honrado. Ele realmente só fica completamente quebrado, que é algo que realmente fazia muito tempo que eu não via um Battle Shonen, porque muitos protagonistas
atualmente, eles são sempre esses caras tão destemidos, tão corajosos, tão heróicos, que eles realmente se dispõem a se sacrificarem sem pestanejar. Tipo, pra eles o fato de eles morrerem em combate, eles serem mortos salvando alguém, é uma honra pra eles. É algo muito nobre e heróico, e é realmente vendido como esse grande ponto muito épico e grandioso pro personagem. E aqui não. Como eu tinha falado anteriormente, é muito cru, é muito intenso, é muito desesperador e é um tanto sufocante, assim. Isso realmente tá meio que espalhado em outros momentos da obra. E eu acho bacana isso também. Eu acho que, por fim, a gente podia falar mais sobre a produção, e aqui eu já levanto a bola para dizer que os 2 pontos que me desagradam na execução da produção é, primeiro, que todo mundo já se espera e já pensa, provavelmente, que são as composições, a fotografia muito genérica por trás, que acaba com a direção de arte que quase é inexistente, que poderia embelezar, moldar muito mais as composições das batalhas ou da movimentação dos personagens. E o segundo ponto, que eu não sei se todo mundo concorda, que é sobre a trilha sonora, que eu acho que é bem abaixo. É uma trilha sonora que, em boa parte, não combina. É discutível se combina ou não, mas eu acho que poderia ser muito mais grandiosa e trazer muito mais impacto do que ela consegue. Eu só falta realmente só um adendo sobre essa questão da trilha, pois eu acho ela ok. Claro, ela não é a melhor trilha que nós teremos esse ano. Definitivamente eu creio que vai ter trilhas muito melhores pra frente, mas justamente eu acho que esse é o grande ponto, porque o Gasto tinha falado que a trilha não é boa porque ela não é épica, mas justamente esse é o ponto. Pra mim, eu creio que a trilha de Jujutsu, ela serve mais pra novamente tentar trazer esse tom mais intenso, incômodo e sombrio pra série, tanto que eu gosto como muito das trilhas, não só em luta, assim, mas durante todas as cenas comuns, elas são meio incômodas, você tem realmente como se fosse essas trilhas, como se fossem sintetizadores no fundo, que dá esse tom meio desconcertante, tem momentos que tem tipo uns violinos meio desafinados, e dá esse tom muito estranho, e eu acho interessante. Eu acho ela uma direção minimalista, mas não necessariamente ruim. Eu não acho que realmente eles colocaram isso porque o compositor foi incompetente. Eles realmente fizeram isso para eles tentarem recriar essa premissa que eu falei anteriormente. Eu acho que o único grande defeito são as insert songs, porque realmente eu tenho que admitir, as trilhas épicas e agitadas e grandiosas realmente são tanto aquém, elas basicamente meio que usam esse elemento de new metal dos anos 2000, soa meio datado, e fora que a insert song do episódio 20 é terrível. Eu não vou me alongar, mas ela é muito ruim. Mas fora isso, como comentei, assim, um geral, ela me soa bem agradável. Eu acho que ela realmente tem trilhas instrumentais muito belas, com piano e violinos. Eu acho que realmente elas são bacanas. Fora, como eu falei, esse tom meio estranho, experimental, que eu acho interessante. Então eu acho que ela, pra mim, cumpre bem. Não é acima da média, mas é ok. A única trilha mais dramática, que tenta ser grandiosa, que me pegou, que eu percebi, que eu me toquei e falei, nossa, agora tá decente, foi a do último episódio. Porque normalmente quando eu tentava fazer isso, eu ficava meio, putz, não tá no mesmo nível. A animação tá aquela loucura, os storyboards, as coreografias que o parque dirige, mas parece que o som não tá acompanhando o ritmo frenético. Muitas vezes pode ser isso que você falou, do som sintetizador, que tem um conceito por trás, mas não me pegou isso. Mas é um ponto, eu acho que faz sentido sim. Eu vou dizer que eu concordo com o Wendel sobre essas trilhas sonoras desafinadas. É muito legal pra criar esse ambiente assustador, que eu não acho que se crie bem, muito porque nível de poder em Jujutsu é sempre expositivo, o que significa que é uma merda, porque na prática não se comprova. Mas as de batalha, eu não tinha parado pra pensar. Eu nunca reparei muito, porque o timing no storyboard é tão bem feito que eu nem ligava muito pra isso. E de fato, na última batalha, eu sei que está acima do que vinha sendo. Então talvez seja meio fraco mesmo e eu só não tinha percebido. Eu sempre fiquei bem atento com isso, porque eu sempre desgostei no sentido de, não de achar ruim, mas de achar que podia ser melhor. Quando eu assisti ao último episódio, deu pra perceber claramente que tava um tom melodramático que eu gostaria que tivesse em outros episódios ali de piano, principalmente, se eu não me engano. Que daí eu falei, ó, agora sim tá num nível bom. Mas geralmente era um rock que parecia, pra mim, não combinar.
Eu só vou dar meio que um adendo, porque eu acho que as minhas duas trilhas favoritas de batalha foi, ironicamente, duas trilhas instrumentais. Uma na luta do Nanami e do Yuji contra o Mahito, em que eu acho muito bacana de como eles começam com esses riffs de guitarra tradicionais para ser algo muito agitado e enérgico, e do nada a trilha ela muda para esses sintetizadores muito pesados e sombrios e opressivos, e realmente quando você tem a cena dos dois espancando o Mahito, faz a cena ficar muito crua, seca e visceral. E a outra trilha é a da Maki contra a Mai no torneio, em que realmente você tem essa trilha de piano muito minimalista, pelo fato da Mari, né, realmente poder descer da pistola, então fica essa tensão e fica essa trilha muito lenta, calma e minimalista com os pianos. E quando a Maki vai pra cima, esse piano é engolido pelo violino e ela cria essa turbilhão e ela realmente atinge esse ápice que eu achei bem bacana. E a trilha final, do episódio final, que eu acho que é a melhor insert song da obra. Mas fora o restante, de fato, ela é meio esquecível mesmo de batalhas, e o destaque fica mais pro restante, nas lutas, as cenas fora de batalha, né? As construções, as interações, e como eu comentei, é tudo meio estranho, distorcido, ou realmente você tem cenas muito belas, como o flashback da Nobara no episódio 3. Mas fora isso, o ênfase tá mais no restante, assim, porque em batalha realmente fica devendo um pouco mesmo. É, bem observado isso daí. Que normalmente as partes não batalhas eu não tinha desconforto, assim, era mais nas batalhas que eu vi a animação tava frenética demais e em geral a trilha não acompanhava. Eu vou fazer só um breve comentário. Eu não curto tanto alguns storyboards do parque, eu acho que às vezes ele viaja muito nos jogos de câmera. God of High School, nossa, eu ficava tonto. E às vezes é meio demais, tá ligado? É bom, né? É bom, ele cria movimento, dinâmica, luta e tal. Às vezes fica difícil de entender, né? Eu entendo isso. Eu, pessoalmente, não bato muito. Eu gosto, me agrada bastante. Eu acho que o problema que eu tenho com o parque é com... Não acho que seja culpa dele isso, mas as composições que acompanham todas as séries que ele foi diretor de série, que é The God of High School, Jujutsu Kaisen, Igaro, Vanishing Light, são muito abaixo, muito abaixo. Ela meio distinta, separa os elementos da encamada. Os personagens normalmente ficam meio separados do fundo e fica claramente, você consegue ver o filtro ali, como ele tá sendo um problema na composição. E atrapalha a animação, né? Eu não sei se tira o brilho, mas dá uma ofuscada, né? Sim, muitas vezes você precisa de o cenário estar em acordo com o personagem para o impacto dinâmico da movimentação ser completamente sentido. A primeira vez que eu senti isso em Jujutsu é quando o Nami enfrenta o Mahito. Que você vê que tá legal o jogo de movimento ali, mas alguma coisa tá esquisita. E é aquela espessura do cenário, sabe? E aí a movimentação não fica tão legal, porque até as cores, a roupa do Nanami tá muito quase igual com o cenário. Aí você não consegue sentir todo o poder daquilo, sabe? É um pouco frustrante muitas vezes, né? Aquela cena no meio da floresta, as garotas batalhando e sobrevoando. Aquilo lá é um pouco triste de se ver, mas beleza. É que vale citar também porque o problema foi que eram novatos fazendo ali e não tinha um diretor-chefe experiente cuidando, então... Sim. Parando pra pensar sobre esse ponto, não foi ruim, né? O problema tá quase nos detalhes, mas a animação em si é espetacular. Pois é. Tanto que eles até têm umas ideias bem interessantes, como, por exemplo, os domínios inatos, aquela estética ultra espacial e psicodélica do Gojo, né, quando ele ativa o domínio. É uma ideia bem legal, assim, eu acho realmente bem interessante, mas eu acho que realmente consegue ter esse detalhe da fotografia ser tão distoante dos personagens que ofusca um pouquinho, mas ainda assim eu acho eles interessantes em partes assim. É, bem lembrado que nessas partes dimensionais aí é boa. O problema acaba sendo no mundo real mesmo. Então, só uma consideração final, eu acho bom, assim, um anime, razoavelmente bom. E vocês? Um anime legal, bem animado, com esse problema de composição, mas com um diretor que soube dar essa intensidade pra ele, foi uma experiência divertida. O autor podia ser menos complexo, mais simples, mais direto, menos dispositivo. É isso, Jujutsu foi abençoado com a puta staff que fez o anime vender pra caralho, o mangá vender pra caralho aí, é um novo sucesso. Pra mim, eu gostei. Eu realmente gostei mais do que eu esperaria. Eu achei que, mesmo ele tendo esses problemas de expositividade, a questão de realmente os personagens não serem tão profundos, eu acredito que o autor ele está se esforçando para criar algo próprio, algo que soe reconhecível, que soe diferente, que realmente deixe uma grande impressão.
E realmente, como eu falei, assim, ele conseguiu me deixar bastante curioso para o que virá a seguir. Como eu falei, eu estou muito curioso para ver o desfecho dos personagens, o que poderá vir desse grande evento que está realmente precedindo toda essa obra, e eu gostei bastante. Eu torço para que o autor ele expanda o universo, melhore realmente essas questões e realmente continue progredindo, pois eu acho que ele está seguindo em um bom caminho. Eu acho que só falta alguns refinamentos. Pra mim, não ficou um saldo tão positivo, porque como uma história de personagem ou de pessoa, como normalmente histórias devem ser, eu não consigo me envolver tanto com os personagens de Jujutsu, principalmente por causa como eu falei, da estrutura narrativa, de não tornar eles tão interessantes e não ter um apelo tão amplo que eu consiga visualizar. Mas como uma peça de ação, eu achei ele muito interessante e, apesar dos deslizes, eu gosto de pretensões visuais. Então, pra mim, funciona nesse sentido, como uma peça de ação. No fim a gente conclui que é um Bleach razoavelmente melhor do que o original, né? Que não é difícil, né? O que não é difícil. A gente pode ir pra Shingeki, então? E lá, É só eu e o Léo nesse barco, eu acho, né? Cara, olha, 2 semanas atrás, tava falando bem de Shingeki, né? Coisas que envelheceram mal, porque saiu a porra do último capítulo e assim, eu não leio o mangá, né? Mas assim, eu peguei o que aconteceu mais ou menos e... Você foi influenciado, né? Top 10 imbecilidades da década, do século, né? Eu não estou a par do que acontece, apesar de eu ter visto comentários bem negativos, mas falando dessa temporada, eu acho que a gente tem 2 escolhas, assim, claro que a gente tem que falar de produção, no caso específico, porque mudou o staff e da história, mas eu acho que a gente pode falar individualmente dessa temporada, meio que deixando de lado, nessas 2 questões de produção e história, as outras, e só falando isoladamente do que acontece aqui, e também, por outro lado, levando em consideração o que é executado nas outras, né? E no contexto muito mais geral da obra. Assim, eu acho que falar de produção é muito bom, assim. O que eu deixo de cara eu sou um fã do Yuichiro Hayashi, cara. Esse cara é muito foda, assim. Ele consegue fazer storyboards, tipo, muito competentes e pelo que dá a entender, ele é um cara rápido. Eu fico meio assim de exaltar isso porque o cronograma não foi legal, né? E aí você exaltar um cara porque ele foi rápido, numa coisa que não é saudável... É um pouco cruel, né? É um pouco cruel. Mas ele é bom, eu gosto muito dele usando o 3D. O Dorohedoro foi do caralho. Eu, amo tudo de Dorohedoro, todas as escolhas. E em Shingeki não foi diferente, cara. Eu hoje prefiro a fotografia da mapa do que do Witch, por exemplo. Eu acho estranho hoje ver o Witch, sabe? Em Shingeki, você diz, né? O Shingeki. Eu também acho ele um ótimo diretor que, inclusive, poderia estar fazendo Dorohedoro 2 do que perdendo tempo com uma obra como essa, né? Divagando. Eu acho que a produção foi muito decente considerando... o tempo, né? Assim, eu não sei nem se é decente, ela foi boa, muito boa, só que sob pressão, sobre um calendário horrível, sobre episódios que foram entregues um dia antes da exibição na TV, então é todo aquele problema de indústria que a gente já sabe. Só que o saldo, por todos os sacrifícios, considerando todos esses problemas, ele é positivo, muito embora um pessoal aí vive comparando com as temporadas passadas e perceba claras diferenças, né? Como, por exemplo, o fato de que o Estúdio Witch tem animadores responsáveis para, entre aspas, acabamento dos personagens. Isso era muito presente em Shingeki, em praticamente todas as obras do Estúdio Witch, e no mapa não tem. Isso é muito mais seco e muito mais mangá mesmo, né? Muito mais um desenho do mangá como uma adaptação, sem tanto florzinha em volta. E não tem Arifumi Mai também, né? Não tem animadores importantes, pessoas importantes aí. Mas a produção, em geral, é difícil falar isso por causa dos problemas, mas o que é entregue visualmente é bom, de qualquer forma, né? Concordo. E aí, se a gente entra sobre a história, isoladamente falando, eu acho que essa é uma boa temporada, no sentido de que ela continua a história, a narrativa. Ela é a temporada que o Isayama tenta fazer esse plot twist que, na minha visão, falha do personagem de shonenzão. Afinal, Shingeki no Kyojin é publicado na Besatsu Shonen Magazine, é um mangá shonen.
o protagonista de shonen, que normalmente é visto como herói, e isso é um problema, uma questão midiática, que o público juvenil, adolescente, sempre enxergam o herói no protagonista, ou pelo menos, talvez não um herói, né? Não no sentido dele ser a peça principal, mas alguém que tá lutando pelo bem. E o Isayama, ele tenta virar isso, né? O Eren virou o genocida do mal, que pela, entre aspas, liberdade, está a fim de fazer tudo, virando quase um copy-pasta do Light Yagami, que queria fazer justiça pelas próprias mãos, custe o que custar, matando todo mundo que entrasse no caminho do plano dele. Aí, ao mesmo tempo que eu acho que esse plot twist do Isayama não é original, mas é uma ideia legal, só que eu acho que ela não deu certo, principalmente porque os fãs endeusam o Eren até agora, e eu tô falando isso baseado em alguém que só assiste o anime, tá? Eu não sei, não me interessa no final. Quanto no fato de que, basicamente, ele é um Kira 2.0 que o público juvenil, que é o foco, feliz ou infelizmente, da obra, acaba tendo. Cara, isso aí é uma puta de uma discussão. Porque, assim, o Isayama, admitidamente, ele entende que ele não conseguiu dar ao povo de Ymir, que tá em Marley, né? O mesmo carisma que ele conseguiu pro Eren e os amigos. E isso quase que era óbvio, porque ele ficou 3 temporadas construindo uma coisa. A ideia é muito interessante, e eu acho que ela dá uma base para desenvolvimentos muito fodas e tematicamente cirúrgicos, né? Como o do Reiner, assim. O desenvolvimento do Reiner para mim, foi o melhor personagem, junto com a Gabi, dessa temporada. Então, assim, quando a gente fala sobre desenvolvimento de personagem, desenvolvimento temático, não basta só a ideia. Eu acho, por exemplo, que Fullmetal é um conjunto de boas intenções porcamente executados, quase. Porque não te dá muito o sentimento das coisas. Então, até que ponto eu posso falar, tipo, as pessoas são burras em Shingeki, sabe? De fato, não teve o tempo pra gente construir uma relação com esses personagens, e eu acho até que não tem muito característica suficiente, porque com a Gabi, com o Falco, até vai, e você também tem que entender que a Gabi tem uma personalidade difícil, que ela vai ser ou querida ou totalmente odiada, e é o que acontece. Uhum. Mas aquele grupinho ali deles é irrelevante, sabe? Tipo, você nem liga para aquelas pessoas quando elas morrem. Então é muito difícil, assim. Mas eu entendo o que tá acontecendo e eu de forma alguma acho que o Eren está certo. Mas as pessoas são isso aí, né? O público que é gritar Eren, Eren, Eren. Aí o povo tem que bater em Marleano, sei que. E aí eu fico, cara, isso é culpa do Isayama, não é? O Isayama meio que já acha que é dele. Eu acho que, como você falou, né, as ideias são conceitualmente boas, só que o Isayama, muitas vezes, de novo, é alguém que só viu até o que o anime mostrou, não sei o que acontece, mas eu sempre tenho a sensação de que ele não sabe o que está fazendo em muitos sentidos. Desde essas questões políticas, no que ele quer se basear de profundidade filosófica, que eu não consigo falar que é tendencioso, eu acho que é só uma escrita meio burra mesmo, saca? No sentido de que ele não tem certeza no que ele tá fazendo, ele só tá fazendo. Até algumas coisas que deveriam ser mais simples, que não são, eu acho que não são debates complexos, como a criação dos titãs, que a gente meio que sabe o que é, mas não sabe, é verdade, mas não é, porque depende dos personagens que estão explicando isso, se eles estão ocultando a verdade, eles estão enviesando, e isso, para mim, soa como uma desculpa de um autor que não se decidiu claramente o que é cada fator, o que é a estrutura dos titãs ali enquanto origem deles, e só tá jogando, sabe? Os personagens não sabem exatamente o que é. Eu acho isso daí muito confuso. Bicho, assim, tem literalmente Hitler na 4ª temporada, né? Fica meio claro o que é Parades, o que é Marley, o que tá acontecendo. E aí o que eu vejo como problema, e é uma coisa que eu quero que aconteça, e que segundo informantes, mentira, é amigo meu que leu o mangá, isso até acontece, mas aí tem o último capítulo. Enfim, eu vou tentar esquecer o mangá, tá? O que eu quero que aconteça é que essa história se mostre autoconsciente de que o que tá acontecendo é que tem um povo se odiando e lutando contra si mesmo. Um processo, inclusive, que eu achei até que o Eren já sabia, né? Porque no fim da 3ª temporada ele olha pra um titã morto e fala, irmão, alguma coisa assim, sabe? Ele compreende que aquilo também é o povo de Ymir. E agora a gente tá muito centrado em ver pessoas do povo de Ymir lutando contra si mesmo. Pra mim também passa uma sensação que são... Eu vi alguém falar isso no Twitter, eu acho que são 2 sociedades fascistas lutando entre si, só que uma delas também é nazista, né? E eles não têm assim, tem personagens bons e tem momentos gloriosos, mas são específicos e, em geral, parece que não tem essa autoconsciência que deveria.
Pois é, e ele constrói coisas ali, principalmente no começo dessa temporada, pra você entender como funciona a Marley em relação ao Emirista, eu não sei como é que fala esse povo aí lá. Povo de Ymir, né? Sei lá. É, o povo de Ymir, que vive numa espécie de guetos lá, né, e tal. E você entende que é muito pesado, que existe uma coisa quando você vê alguém, uma das crianças se manifesta meio que contra a lógica, né? Você vê o Rainer muito pesadamente falar com o Falco. Cara, isso tem peso, isso é importante, isso é muito bem feito, é muito bem dirigido, é muito bem escrito. Sim, a execução do anime principalmente passa peso pra isso, né? E aí você vê que literalmente o caminho da história é o que tá, sabe, confundindo as coisas. E eu não sei até que ponto também, cara, eu compro aquele negócio do Zack. O plano, né? Puta, cara, é obviamente burro, mas, sabe, sei lá, é burro demais. É burro demais. Assim, para um público que não tá muito afim de refletir sobre isso e simplesmente consumir, eu acho que tá ok, sabe? Mas tem muita coisa questionável e claramente não autoconsciente do Isayama, ou do jeito que ele preferiu fazer, ou um problema dele próprio, que eu não tenho certeza, que é muito questionável e discutível isso daí. Acho que é isso que eu tenho pra comentar. Pra mim, considerando a execução da temporada em si, isoladamente falando do avanço, é uma boa temporada, tem bons momentos, a atmosfera ela é passada com uma puta direção que funcional. Eu acho que nesse sentido é bom, mas quando a gente abre o leque para todas as nuances da história até aqui, todas as discussões envolvidas, eu acho que já sai dos trilhos a história. Sim. É muita coisa questionável, mas enquanto anime, enquanto temporada final, é a quarta? Ou a quinta é essa? Seria a quarta, né? Eu não sei mais a numeração. Terceira parte 2, aí agora tem a final, mas tem a final, agora vai, tem a final, agora vamos. Eu não sei como é que vai ser isso. Enquanto temporada ela é muito boa, o Eren, ele vira o que vira, e psicologicamente falando, e considerando tudo que ele passou, não que seja certo, obviamente, mas faz sentido ele se tornar assim, né? Se você vê como psicopatas são construídos, tem os traumas, tem tudo que ele passa, tem a raiva acumulada. Então, tem muitos personagens bons e bem construídos, mas eu acho uma boa temporada, mas em geral falar dessa obra é muito complicado. O saldo tinha sido mais positivo antes, quando eu parei pra pensar umas coisas, e também com o que eu soube do final, fiquei meio assim, né? Mas, cheguei que continua me empolgando, sou fã do Hayashi, eu acho que o Jun Shishido também, que tava do lado dele em direção de episódio, o storyboard também é bom. Não importa o quão questionável, problemático ou quão falta de consciência falte na história, de qualquer forma, o que é entregue pra quem quer consumir é bom, né? Sim. Você pode dizer que é o mal bem feito? É o mal bem feito. Mas enfim, é isso, né? O foda é, se essa obra realmente for problemática, olha o esforço que os filha da puta estão tendo pra essa porra. Ai, meu Deus. Não gosto nem de pensar. Às vezes não sei se vale a pena. É isso. Dito isso, a gente pode ir pra Underwag Priority, também conhecido como anime da temporada e quiçá do ano. Eu só vou realmente só dar aqui agora um último adendo, que realmente eu acho que para mim que encerrar é que eu também não assisti o Wonder Egg Priority. Eu quero muito assistir, mas eu irei esperar lançar o último episódio para realmente poder ter um panorama maior sobre a obra e não, enfim. Assim, como a gente tá passando por cima, sem entrar em muita complexidade, muita discussão sobre cada obra, pode ser que a gente possa vir a fazer um programa só sobre ele, se o programa for bem recebido, e se todo mundo aqui topar, quando acabar, né? Quando o episódio 12/13 sair no final de junho. Sim. Porque o Wonder Egg é difícil falar assim em 20 minutos, porque cada episódio é um debate, e eu acho que é bem complicado. Sim. Eu acho que é um anime que pode se tornar clássico em algum momento, né? É interessante também perceber como tem a influência da Naoko Yamada, a diretora da Kyoto Animation, que a partir de Keion se consagrou por ter essa sensibilidade, uma linguagem tranquila, mais realista sobre problemas atuais de diversidade e de igualdade no mundo adolescente e juvenil, só que de uma maneira metódica e comovente, que muitos diretores já tentaram fazer isso, replicar o estilo Yamada,
e talvez o Wonder Egg seja o que mais se aproxima disso, principalmente pelas características de muitos animadores e de diretores de animação envolvidos, que até visualmente conseguem extrair o que ela propõe, o que a escola da Kyoto Animation propõe, e por fim acaba sendo talvez o mais próximo que eu já vi, tanto é que muita gente comentou no início que parecia um anime da Kyoto Animation, né, e por isso, inclusive. Mas isso teve um custo, né? Isso que é foda. É que acontece que a Kyoto Animation tem uma estrutura que é meio particular, então para qualquer pessoa tentar replicar a própria Yamada ou Kyoto Animation, você tem que ter meio noção dessas limitações e das limitações que o próprio estilo da Yamada habita, né? Então a Naoki Yamada ela só consegue fazer as coisas do jeito que ela consegue, porque ela tem suporte de todos os setores que fazem um anime, né? Então é realmente uma estrutura muito fechada e ela só consegue prosperar como o gênio humanista que ela é quando todos os setores em volta dela, de animação, de diretor de animação corrigindo falhas, quando você tem uma estrutura igual da Kyoto Animation, né? Então o Wakabayashi, ele meio que tá aplicando a Naoki Yamada em um sistema muito limitado, porque eu acho que é meio impossível na indústria como ela tá hoje fazer qualquer coisa próximo do que a Kyoto Animation faz, do que a escola Yamada faz, tão perto da Yamada. Sim, tanto que, pra mim, foi o mais próximo possível, e isso significa que o Wonder Egg, eles tinham um objetivo, né? E ele vai muito mais além de que uma série de anime normalmente entrega. E ao mesmo tempo que, por todas essas questões, isso é o principal ponto positivo, é o ponto mortal da série, justamente por todos os problemas, por toda a produção suicida e até certo ponto irresponsável que foi feita para eles chegarem nesse resultado que tá meio incompleto, já que não conseguiram entregar dentro de um time slot fechado, né? Eu concordo aí com o que foi dito. Eu acho que tem um quê de inexperiência do diretor. Eu acho que ele manjou que, tipo, não dá pra colocar todo mundo pra sofrer assim. Talvez tenha sido um mal necessário e daqui pra frente eles consigam fazer isso de alguma maneira mais rápida. Eles achem outras estratégias pra reproduzir esse estilo. Porque no anime semanal é impossível, realmente, do jeito que funciona, é tudo embaralhado. E a Cloverworks repete um erro que, assim, eu não sei como é que tá a A1 hoje em dia, mas acho que foi até na A1 que morreu o animador, assim. E a Cloverworks nasce da A1, enfim, eu achei que as coisas iam ser melhores, as coisas pareciam melhores em 2019. Mas, de qualquer forma, Wonder Egg não é só muito foda, como ele é relevante tematicamente. Porque enquanto a gente tem Mushoku Tensei tratando assédio como piada, o Wonder Egg tá falando de assédio com... Talvez eu quisesse uma perspectiva mais feminina por parte da staff, mas as personagens são femininas e eu acho principalmente a Rika Kawai, muito importante pelo jeito indelicado como ela costuma pontuar certas coisas que a gente sabe que acontece. E que é até engraçado a gente ver como são universais certas percepções da adolescência, né? Como, por exemplo, a de que existe uma atração das jovens pelos professores mais velhos, né? Essas coisas. Então eu acho muito importante ver um núcleo feminino conversando sobre isso abertamente, né? Ele consegue ser muito isso, ao mesmo tempo dividir o tempo de tela entre monstros e um mundo mágico que passa com a realidade, e esse ponto de realidade... essa conversa sobre o cotidiano escolar e assuntos muito pesados juntos. E pra mim é tudo muito bem dividido, tudo muito bem distribuído, embora tenha um quê de Ikuhara. Tem um quê de Ikuhara de que esse padrão semanal às vezes incomoda pela repetitividade, sabe? Eu não sei se a estrutura desses episódios é tão criativa assim pra me manter sempre com o mesmo gás. Mas tem esse ponto do visual, da temática. Eu acho que a estrutura de batalha de ter monstro é uma coisa que também pode segurar a gente nisso, né? Então assim, Wonder Egg é do caralho. Infelizmente eu não consegui ver tudo porque o lado de não sair o último episódio me desanimou e eu parei lá na recapitulação do 8, mas certamente Wonder Egg vai ser tipo top 5, 4, 3, talvez o melhor do ano. Ele aborda as questões sociais sobre a perspectiva de mulheres ou garotas e de uma maneira que elas estão subversivas a uma sociedade em que claramente nenhuma das personagens possuem, ou pelo menos não é mostrado em grande parte, pai ou uma figura sequer masculina, um irmão mais velho, enfim. E eu acho sim que no começo eu senti que poderia ter uma certa repetitividade, porque soou manjado a princípio a fórmula de sempre ter uma garota nova, aí eles vão para o mundo, luta contra um monstro que tem um trauma e volta, mas durante os episódios eu acho que isso
se misturou bem e foram criando subplots em volta dos episódicos que foram funcionais, e eu gosto muito dessa ideia desse mundo, eu não sei se é fantasioso, é mais um mundo psicológico, né, que as garotas enfrentam uma morte psicológica, elas enfrentam a vontade de morrer, imposta por questões sociais, questões de, muitas vezes, de representatividade, que acabam tornando essa série não só importante, uma série que deve ser discutida, mas uma série delicada ao ponto de que não é para todo mundo, no sentido de que muita gente não consegue ter a maturidade suficiente para entender o que está acontecendo e, a partir disso, possivelmente criticar o espantalho, sabe? Eu nem falo isso por causa dos últimos episódios, mas muita gente não entendendo o X da questão, não absorvendo aonde a obra quer bater e perdendo tempo questionando a liberdade criativa dela, como o Ikuhara tem em todas as suas séries, de misturar isso de uma maneira muitas vezes delicada, no fantasioso, porém com alguns momentos em que ele joga um problema, uma situação na sua cara, para você sentir. E eu acho que isso daí exige uma certa delicadeza para absorver que não é todo mundo que tem, infelizmente. Por isso até que muita gente, normalmente mais nova, aparece por aí criticando a obra por não entender o X da questão, né? A forma dela pode incomodar, né? Porque essa estética dos monstros, ela quase que é infantil, assim, né? Também tem esse lado. Então, as pessoas rejeitaram o Kemono Jiren, por exemplo, porque parecia infantil. E esses temas, eles são delicados. Você tem que também ter uma certa conexão, né? Pra talvez ter uma disposição pra... Tem uma predisposição, né? E o japonês não teve, porque o Blu-ray vendeu mal pra caralho. É complicado. Eu considero o On The Reg quase um Aku no Hana, sabe? Tipo assim, o japonês precisava ver, mas ele não quis. Ele também teve o marketing, que foi muito fraco. E acabou sendo o público ocidental que comprou a obra, né? E ainda assim um público meio nichado. Não é uma obra para público geral, justamente porque você vai encontrar cenas de gatilho emocional. Muita coisa é relatável. Então muita gente pode passar por problemas muito sérios que a obra demonstra, e aí você mistura isso com alguns elementos que são infantis, né, como os monstros ou delicados, e aí não é pra todo mundo conseguir digerir isso daí. Esse aspecto infantil, assim, entre aspas, pra mim isso é uma grande qualidade de Wonder Egg, porque as grandes histórias, Flip Flappers ou as antigas, elas eram muito sobre atacar problemas reais e dolorosos, mascarados por essa fantasia lúdica. Então, ele começa com essa estrutura de monstro da semana e, com o tempo, ele começa a mostrar que o vilão dele abrange muito mais do que alguns zeladores abusivos. Que os fardos que a protagonista e suas outras vítimas são muito abrasivas e são sistemáticas, não são simplesmente de autores. Então, atos de bravura podem significar muita coisa, mas na verdade você está lutando contra o sistema opressor inteiro, né? Então, sim. É sobre esse sentimento de opressão, como parece que atos não valem de muita coisa quando você está lutando contra o sistema, não pessoas. E por isso que eu até falei com vocês mais cedo que o episódio 11 pra mim é o mais importante, porque dá pra pegar isso anteriormente, mas o episódio 11 ele faz um flashback, então eles passam no passado, mas ele dá um clique muito grande pra isso que o Nick falou, que é sistêmico. E até o que é considerada a vilã do anime, enfim, todo o plot dela é pra representar que é algo sistêmico de uma sociedade com opressão e com garotas e mulheres sendo colocadas de lado. Então é uma perspectiva justamente de quem está sendo oprimido. O episódio 11, ele não é o que apresenta isso, mas ele é o que, pra mim, solidifica que o anime é sobre isso. E o que acontece depois disso é basicamente os desdobramentos no episódio 11, que eu acredito que será no episódio 12 também, os desdobramentos normais do que já foi apresentado até aqui, mas é o episódio 11, pra mim, que ele mostra o que é Wonder Egg. Tem uma coisa interessante aí também, que a gente tem essa ausência, né, de figuras masculinas. Quer dizer, tem o professor, alguns monstros representam figuras masculinas, mas tem duas figuras masculinas sempre presentes ali, que são justamente os donos desse mundo mágico delas, né? E tem um lado muito louco aí, porque a gente sente desde o início de que tem algo errado, tá ligado? É tipo Madoka, só que Madoka tem um turn point muito claro, assim, de que vai dar merda. Mas aqui é só aquele sentimento de bicho. Tem alguma coisa errada com esse mundo, tem alguma coisa errada com esses dois caras. Eles são muito sarcásticos. E eu acho isso também uma coisa gigante, assim, uma gasolina desse anime pra me manter fixado nele até o fim, sabe? Eles só observam, né? Eles ficam passivos ali.
O episódio 11 é justamente sobre isso, aliás. Mas, se eu não me engano, é no episódio 9 que as garotas descobrem, entre aspas, o plano dos dois. E aí dá a entender que agora vai ser o nós contra eles, no sentido de que elas vão, sei lá, se unir, e então vão tentar batalhar ou confrontá-los de alguma forma para acabar com a situação. E aí no episódio 10 é outra coisa, a forma como que isso é lidado é completamente diferente, a história prossegue com um novo subarco, e eu acho isso sensacional. É que é muito do que comentei justo sobre Jujutsu Kaisen, estruturas narrativas são importantes, né? Então é instigante porque você não tem noção de como realmente ele tá construindo isso e como o próximo episódio pode mudar, acrescentar uma cena que vai mudar totalmente a estrutura do que foi contado. Como edição é importante também, então é muito interessante por isso. Eu não sei se é válido a gente fazer umas considerações finais sobre isso, considerando que não tem desfecho, né? E como eu falei, talvez seja válido a gente voltar a falar sobre isso quando de fato acabar. Mas o que eu vi até aqui não importa muito, sinceramente. Assim, eu não acho que exista um mundo onde o episódio final seja horrível. Mas vamos considerar que ele seja horrível. Pra mim não importa, porque o que já foi mostrado já tem seu valor. Ela já apresentou tudo aquilo que ela queria enquanto ideia, falta só concluir a sua execução. Então, pra mim, já é uma grande obra, mesmo não completa. Vou por aí também. Muita coisa ali que eu nunca tinha visto ser abordada em anime. Muito legal, muito bem feito, puta trabalho. O sacrifício dos caras, pra mim, tem valor, né? O Nick até falou no top da temporada. O meio do anime pode ser muito ingrato, né? O One Direct ficou, sei lá, em quarto lá na votação, sei lá. Mas ele já mora no meu coração, é muito especial. Eu acho realmente o anime, o que ele já fez agora era muito mais do que acho que qualquer pessoa poderia cobrar dele. E principalmente eu gostaria de destacar principalmente o episódio, acho que é o 7 da Rika, que é talvez um dos meus episódios favoritos de anime, assim, se fosse fazer alguma lista. E era um episódio, assim, doloroso e incrível. Eu acho que resume muito como essa obra é seminal e as pessoas podem comparar com Madoka e tudo mais, porque justamente são coisas seminais e que acontece de décadas em décadas. É o que faz se tornar um clássico, mesmo que a posteriori, né? Ou um clássico cult, né? Também. Eu só estou muito ansioso para assistir. Bom, a gente com isso conclui os principais, né? A gente teve aqui a ideia de falar sobre ao menos os mais populares de maneira muito sucinta e mais reduzida possível. Aí eu pergunto pra vocês se vocês querem, fazem questão para passar rapidinho sobre outras séries boas que saíram que a gente não mencionou aqui. Eu só vou dar só uma última recomendação aqui, que é o Mamusumi. Eu tinha comentado sobre ele no blog e eu acho que ele é realmente um anime muito subestimado. Tipo, realmente as pessoas humilham a obra, falam, nossa, olha que obra lixo, garota cavalo moe, que porcaria. Mas eu só digo que ela é muito mais do que se aparenta. Eu só digo isso, ela só é muito mais do que se aparenta. E as pessoas não estão dando o devido valor a isso. Peraí, esse anime é o anime das mina cavalo? Eu ouvi dizer que a segunda temporada é muito boa mesmo, viu? Sim, é ele mesmo. E eu paguei pra ver e eu particularmente gostei. Mas a segunda temporada somente ou você diz também da primeira? Eu gosto da primeira, eu acho legal, mas ela tem talvez um estilo que não agrada todo mundo, porque ela realmente ela é mais cômica, ela é mais ridícula, ela é mais debochada em partes, mas eu acho divertido, eu acho legal, mas a segunda é realmente que tem essa mudança, eles vão para esse arco mais melancólico, dramático, e essa transição que eles fazem é muito melhor do que eu sequer poderia esperar. E eu gosto bastante. Então, quem tiver disposto a dar uma chance, podem realmente darem uma chance. Enfim, eu recomendo, fica aí a minha recomendação. Talvez eu olhe, inclusive, a segunda temporada, porque eu fiquei curioso. A minha seria Yuri Camp, porque é quase uma terapia, como todo mundo gosta de pontuar, que é tudo questão de sentar e celebrar os momentos menores de vida. É um dos animes mais sobre como você consegue contar narrativas simples de maneira surpreendentes e transcendentais. Então, é totalmente meu tipo de mídia, como é tudo questão de como você desenvolve as coisas. Quão pouco importante é um plot em uma narrativa. Pra mim, inclusive, é uma experiência, muito mais do que uma série pra se assistir. Eu tenho duas, né? Quem quiser sofrer, Neverland. Não, falei que era coisa boa só.
Tá de brincadeira, né? Coisa boa é Kemono Jiren. Eu fiz um texto no HGS, então você pode ir lá ver. Não acho que consegui a grande venda do anime que pretendia, mas é isso. É uma boa história, é bem dirigida, não tem nada muito incrível, mas ela, em todos os aspectos, entende o seu tom e as suas propostas. É uma excelente apresentação do elenco e do mundo. Cai dentro. Devo dizer que eu assisti, eu gostei do final e do começo. O meio eu achei, mas eu acho que é válido sim dar uma olhada. Para finalizar, eu vou passar por alguns rapidinhos. Tem o Skate, The Infinite, da Hiroko Yotsumi, e essa série é basicamente algo bizarro, exótico e épico. Aqui você vai encontrar vilões caricatos do jeito que essa diretora sempre quis fazer, e a gente percebe que ela teve liberdade para brincar do jeito que ela queria. Você vai ver uma produção de anime de skate, de apresentações de skate muito bem feitas, e exoticamente épico é como eu definiria essa série. Muito divertida, explora a amizade, explora pontos sobre o esporte, sobre a paixão pelo esporte, e tem um pouco de loucura no meio disso. Eu também gostaria de falar da segunda temporada do Isekai do Slime. A primeira parte da segunda temporada, na verdade, né? É o primeiro A. E eu acho que é muito boa essa segunda temporada, esse início. Porque você pega aí um protagonista já com uma nação, ele tem uma ideia de diversidade de monstros, de criaturas. E aqui ele começa a sofrer as consequências disso por fazer relações exteriores com outras nações. E algumas nações não veem isso com bons olhos, algumas querem atrapalhar, algumas querem negociar, e aí desastres começam a acontecer e a gente vê um protagonista de verdade tomando ação como um líder de uma nação. Ele quer ser pacifista, mas ele não é trouxa, ele tem um ideal, e a gente vê textos muito bons nessa temporada das discussões dele com as pessoas de alto nível da nação dele, sobre como ele deve lidar com isso. Então, eu acho uma temporada muito boa, ao menos esse início. E, por fim, tem Vlad Love, que é do Mamoru Oshii, né? Ele é roteirista e ele supervisiona a direção. Ele não tá diretamente envolvido com a direção. Ele é tipo um chimbo ali no projeto. Assim, é uma comédia. Então não dá pra dizer que é bom, porque é totalmente escrachado, é num nível, assim, quase inacreditável de loucura que o Oshii faz, com muita referência a filme antigo, a jogo antigo, a anime antigo, mas eu gosto. Algumas particularidades de comédia debochada e maluca me atraem. Tem um estilo rústico e saturado, um estilo de direção de arte que me agrada muito, e a segunda parte do anime especificamente é muito boa, porque começa a trazer umas piadas, uns plots mais contextualizados no passado, sobre contexto histórico e às vezes social, e umas piadas em cima. Fica menos comédia porra louca, em geral, na segunda parte do anime. Um pouquinho mais pé no chão, o que eu até mencionei no Twitter, que me faz lembrar Sayonara Zetsubou Sensei, nesse sentido. E, pra mim, assim, é uma comédia que eu gostei, mas eu não posso dizer que é bom, porque eu dizer que comédia é bom ou ruim, eu acho, se for só pela comédia, é meio equívoco, porque depende de cada um, mas é uma experiência que eu recomendaria pra qualquer um. Tô doido pra ver isso aí, cara. Também estou. Bom, a gente finaliza por aqui, então, esse episódio piloto. É porque chegou a polícia aí, né? Tem que... Chegou a polícia, enfim, tem que terminar. Esse é um projeto novo do HGS Anime, do nosso podcast, que a gente talvez vai tentar trazer com alguma sazonalidade mensal, na melhor das hipóteses atualmente. E esse projeto é graças aos apoiadores do HGS Anime, que sempre estão nos ajudando a pagar as despesas anuais de manter o site e a sua manutenção. E a gente conta com o apoio de quem gostar do nosso projeto, do nosso trabalho, que quiser incentivar a gente a continuar com o podcast e o site, a nos ajudar. Então, a nossa campanha é no Apoia-se, apoia.se/HGSanime. Ou então você pode fazer uma doação, se quiser, através do nosso PicPay, que é @HGSanime. Então é apoia.se/HGSanime, o link da nossa campanha do Apoia-se, ou então @HGSanime no PicPay. E a gente fica à mercê dos feedbacks, das sugestões, das críticas construtivas, do que a gente tem que melhorar e do que a gente pode trazer para cá. Então é isso e valeu! Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.